Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma doença bastante prevalente que é a hipertensão arterial sistêmica. Mas vou falar de uma face da hipertensão que nem todo mundo conhece, que é a relação da hipertensão arterial sistêmica com algumas doenças endócrinas. A hipertensão, ela pode ser uma doença propriamente dita, que está relacionada com o processo de envelhecimento, com a hereditariedade, que é o risco genético envolvido na pressão alta, com os hábitos de vida não saudáveis, né? A questão do consumo excessivo de sódio, industrializados, de ultraprocessados, o tabagismo. Tudo isso pode ser fatores desencadeantes da hipertensão arterial sistêmica, mas a grande questão é que a hipertensão arterial sistêmica, ela também pode ser um sintoma. E como que ela pode ser um sintoma? Quando ela, na verdade, esconde por trás uma outra doença. E aí, gente, é o que a gente chama de hipertensão arterial secundária. Secundária a um outro problema de saúde, que é o problema de saúde principal. E que se a gente tratar esse problema de saúde, provavelmente a gente vai ter chances de curar ou de controlar muito bem essa hipertensão. E aí a endocrinologia, ela tem um grupo de doenças que são sabidamente causadoras de hipertensão arterial secundária. Quando existe esse desbalanço hormonal, principalmente o excesso de produção de alguns hormônios, isso pode levar a um desequilíbrio no nosso organismo, no sistema cardiovascular, promovendo como sintoma a hipertensão. Quais as doenças mais comuns que podem levar a hipertensão como sintoma? As doenças de tireoide, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo podem levar à hipertensão, costuma ser de uma maneira diferente. As doenças da glândula adrenal, que é uma glândula que a gente tem acima dos rins, a gente tem duas glândulas adrenais e elas são responsáveis por hormônios importantíssimos para a nossa vida, como o cortisol, a aldosterona, as catecolaminas, que é a noradrenalina e a adrenalina. A principal ação é justamente nessa regulação da pressão arterial. E aí, se a gente começa de alguma forma a aumentar a produção do cortisol, da aldosterona, da noradrenalina e da adrenalina, a gente vai ter como uma consequência a hipertensão, né? Outra causa é o excesso do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento ele é produzido numa glândula que a gente tem chamada hipófise. Ela fica aqui no cérebro, no sistema nervoso central. E essa glândula comanda todo o nosso organismo através da produção de uma série de hormônios. E um deles é o hormônio do crescimento. E se por algum motivo esse hormônio do crescimento se encontra em excesso, ele também vai ter efeito de elevar a pressão arterial. E quando que a gente precisa investigar, quando a gente precisa pensar nessas doenças como uma causa da pressão alta? Quando essa hipertensão acontece em uma idade não habitual. A maioria dos hipertensos tem o seu diagnóstico ali por volta de 40, 50 anos de idade, na meia-idade, né? Quando a gente começa a ver isso em extremos de idade, então pessoas muito jovens ou muito idosas, um dos parâmetros para suspeitar que talvez exista alguma coisa por trás dessa hipertensão. Além disso, se essa pressão alta, ela de repente começa de uma maneira muito intensa, né? Eu já descobri ela muito descompensada e acompanhando outros sintomas clínicos, eu posso vir acompanhada de palpitações, de tremores, de muita irritação, muito nervosismo. A pressão alta, gente, na maioria das vezes, ela é assintomática. Ela não dá sintoma para o paciente e esse é o grande perigo da pressão alta. Então, se você tem uma pressão alta e muitos sintomas acompanhando essa elevação de pressão, é importante a gente pensar em investigar as causas secundárias de hipertensão. Uma outra situação que tem a ver com a parte endocrinológica, muito embora não seja um fator isolado para a hipertensão, é no período da menopausa. Então, a mulher que está passando pelo climatério, que é essa fase onde o ovário deixa de produzir o estrogênio, ela também está mais suscetível à hipertensão. Mas aí, nesse caso, não seria uma hipertensão secundária. Ela é um fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão essencial. Tratando a menopausa, eu posso aliviar, eu posso facilitar o controle pressórico, inclusive reduzir o risco cardiovascular, que é o risco de complicações
cardiovasculares como consequência da hipertensão, por exemplo, infarto, AVC, né, que é o derrame. Então, não é necessariamente a menopausa, ela não é uma causa de hipertensão secundária, como essas outras doenças que citei lá atrás, mas ela pode sim contribuir como um fator a mais para a hipertensão essencial. E às vezes vai ser nessa fase do climatério que a hipertensão essencial pode surgir, tá? É uma fase para vocês mulheres ficarem atentas, né? Procurarem seu médico de confiança, seja o ginecologista, o cardiologista, o endocrinologista, o clínico geral, para monitorar essa pressão arterial mais de perto. Espero que tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida estou à disposição.